Olá, eu sou o sacerdote Faxinã e este é o canal Vem Pra Umbanda. Nós resolvemos aqui fazer um mini curso de administração templária. Por que eu digo mini? Porque é apenas uma parte do curso. Não teríamos condições de fazer um curso em um espaço tão pequeno de tempo. E isso se faz devido os grandes questionamentos, as perguntas que tenho, as consultas que tenho recebido de dirigentes de templos de Umbanda, de Candomblé, sobre a legalização do seu terreiro. Então resolvemos fazer esse mini curso para que a gente pudesse passar um pouco sobre esse tema. Então vamos lá. ONG, instituições, associação, fundação e entidades, semelhanças e diferenças. As pessoas jurídicas no Código Civil Brasileiro. As pessoas jurídicas de direito privado instituídas no Código Civil são as sociedades, as associações e as fundações. A partir de 2003, as organizações religiosas e os partidos políticos também se tornaram uma espécie de pessoas jurídicas e normalmente constituem-se sob a forma de associação ou fundação. Bem, antes de 2003, não existia essa separação, era tudo associação. Com o advento do novo Código Civil, as associações, elas sofreram divisões de acordo com as suas atividades. Não deixa de ser uma associação, porém, a natureza jurídica é outra. Então, foi criada as organizações religiosas e os partidos políticos, né? Então, essa natureza jurídica é que nós devemos prestar atenção. Existem muitas casas, muitos terreiros que foram constituídos antes de 2003 e têm a natureza jurídica de uma associação. Então, essas casas, para se tornarem uma organização religiosa, precisa fazer a alteração nos seus estatutos para, assim, adequar ao novo Código, ao Código Civil Brasileiro. O terceiro setor, o que vem a ser o terceiro setor? Bem, nós temos o primeiro setor, que é o Estado, que são as organizações públicas, federal, estadual e municipal. São as administrações diretas, né? O setor público, o Estado. O segundo setor se trata do setor com fins lucrativos, que são as empresas comerciais e as empresas de prestação de serviço. Esse é o segundo setor. O terceiro setor é justamente o setor sem fins lucrativos,
o setor das associações, fundações, ONGs e por aí vai. Esse é o terceiro setor, que não tem fins lucrativos. E a organização religiosa está dentro do terceiro setor. Então, os entes que integram o terceiro setor são entes privados, não vinculados à organização da administração pública. E aí nós vamos ver os direitos decorrentes da legalização. Porque aquelas casas que não são legalizadas correm um risco de serem fechadas ou de ter problemas. Eu vou citar apenas um exemplo. Isso é um exemplo. Digamos que a sua casa religiosa seja um culto de nação, candomblé, na qual tem a camarinha. E lá você está iniciando um adébito. Digamos que esse adébito é menor de idade. E alguém da família resolve denunciar de que aquele familiar está sendo mantido em cárcere privado. Então, a autoridade policial, a chegar nesse local e encontrar essa pessoa em um quarto, deitado numa esteira, aí caracteriza realmente o cárcere privado. Se você não comprovar a legalidade daquele terreiro, daquele templo. Então, devemos ter essa observação, que a legalização nos traz alguns benefícios. E vamos ver agora os direitos adquiridos com a legalização. O primeiro é que você pode preparar os seus ministros religiosos. O segundo, a criação de ambiente de ensino. Ainda reportando ao primeiro caso, que é ministros religiosos, muitos da religião afro-brasileira acham que não podem ser ministros religiosos, mas pode sim. Todos podem ser ministro religioso. O segundo caso é a criação de ambiente de ensino. A sua organização legalmente constituída, ela pode ter um local de ensino, manter uma instituição de ensino? Pode sim. O terceiro direito adquirido, que é preparar, indicar e nomear os seus sacerdotes. A organização religiosa pode ordenar os seus sacerdotes. O quarto, manter, criar e amparar instituições sociais. Eu sou organização religiosa, eu posso manter, criar ou amparar uma instituição social? Pode sim. O quinto direito, ensinar uma religião ou crença em local apropriado. Então, se você tem o seu templo legalizado, você pode ir lá ensinar a religião ou crença neste local. O sexto direito, elaborar e divulgar publicações religiosas. Você pode elaborar uma publicação, um artigo religioso e publicar esse artigo. Direitos decorrentes da legalização. O sexto é solicitar e receber doações voluntárias. A organização religiosa, ela pode sim solicitar e receber doações voluntárias.
é importante observar a legislação, porque as doações recebidas por uma organização religiosa não dá direito a abatimento do imposto de renda. Então tem muitas pessoas, muitas empresas que fazem doação com o intuito de abater aquela doação no imposto de renda. Não é dedutível. Isso na organização religiosa. Um outro detalhe que deve se observar com referência a solicitar e receber doações voluntárias é o preenchimento do formulário do termo de doação voluntária, para que a organização religiosa fique acobertada por esse recebimento. Acessar editais e políticas públicas do governo federal, estadual e municipal voltadas para a preservação da cultura e arte daquela religião, política de segurança alimentar, proteção ambiental. O oitavo dos seus direitos, participar dos conselhos municipais. Conselho de saúde, de educação, de assistência social, de promoção da igualdade racial e outros. Criar cemitérios e construir jazigos no próprio templo religioso para sepultamento das autoridades religiosas. Digamos o seguinte, que a sua organização religiosa tem uma área bastante grande e quer criar ali um cemitério para sepultar as suas autoridades religiosas e construir seus jazigos. Pode ser feito sim. O 10º direito, realizar atividades religiosas em locais fechados ou abertos, ruas, praças, parques, praias, bosques, florestas ou qualquer outro local de acesso público. É muito importante que seja observado esse direito, porque muitas casas, muitos templos de umbanda, terreiro, casa de umbanda, de candomblé, têm o receio de fazer atividades em áreas públicas. Não, você estando legalizado como organização religiosa, você tem o total direito de realizar atividades religiosas nesses locais públicos, seja em praças, em parques, praias, onde for. Sendo um local público, você, como organização religiosa, tem todo o direito assegurado. O 11º, o templo religioso é isento do pagamento de qualquer imposto. Isso está no artigo 150, no item 6, no inciso 6, letra B da Constituição Federal, que é assegurado. Existe aqui uma diferença. Quando nós falamos de isenção, nós estamos falando de imunidade, porque a organização religiosa, ela é imune. E qual é a diferença de isenção para imunidade? A isenção é uma característica de apoio. Digamos o seguinte, tem uma indústria que quer se instalar em um estado ou município, e aquele estado ou município tem interesse, então aquela autoridade, o governador, o prefeito, concede uma isenção a esta atividade durante um período de tempo. Terminou o tempo, acaba a isenção. Já a imunidade é diferente, ela é permanente. Ela não depende de uma autoridade para dar essa imunidade. E a organização religiosa, ela já tem essa imunidade prevista
na Constituição Federal. Agora vamos ver os direitos reconhecidos aos ministros religiosos. O primeiro desses direitos é indicar sacerdotes, padres, pastor, babalorixá ou ialorixá a serem nomeados como ministros religiosos através de uma autoridade religiosa ou eleita por uma instituição religiosa legalmente constituída. Para ser ministro religioso, não é necessário cursar faculdade, ter um curso superior. Não é preciso, porque quem dá essa outorga de ministro é justamente a organização religiosa legalmente constituída. Porque se ela não for constituída, ela não pode fazer isso. Então, é um dos direitos reconhecidos aos ministros religiosos. Então, isso é muito importante. O outro, ser inscrito como ministro religioso na Previdência Social. Você, depois que recebeu esse ordenamento religioso, você se dirige à Previdência e se inscreve como ministro na Previdência para fins de aposentadoria. O sacerdote também pode ser inscrito também. Celebrar casamento, emitir certificado e realizar cerimônias de qualquer templo religioso legalizado. Então, tem um ministro religioso, ele pode autorizar um outro templo que não tenha ministro, só tenha um sacerdote, a realizar uma cerimônia religiosa, como um casamento, um batizado. Ter livre acesso a hospitais, presídio e quaisquer outros locais de internação coletivas, com fins de prestar assistência religiosa àqueles que são seus adeptos da mesma religião, ou de outros cultos que queira a sua presença ali. Então, o sacerdote de uma organização, um ministro religioso, ele tem livre acesso a hospitais e presídios para prestar essa assistência religiosa. Ser preso em cela especial até o julgamento final do processo. Isso também é um direito reconhecido aos ministros religiosos, que eu não desejo que nenhum passe por isso. Ser sepultado no próprio templo religioso. Isso mesmo, o ministro religioso, ele pode, se tem um templo grande e quer fazer o sepultamento dele ali no templo, pode sim ser sepultado no templo religioso. Receber vistos temporários no caso de ministro religioso estrangeiro. Então, tem um ministro aqui, ele vai realizar um ato religioso em outro país, ele tem direito ao visto temporário. E agora nós vamos ver quais são os passos necessários para a legalização de um templo religioso, de um terreiro, de uma casa, dê a denominação que quiserem. O primeiro é verificar a legalização, a regularidade do imóvel. O que é isso? É preciso que o imóvel esteja regular perante o ente municipal, ou seja, o IPTU, está em dia com o IPTU, ter as certidões negativas em dia desse imóvel. Por quê? Porque lá na frente você vai precisar da legalidade, da regularidade do imóvel no momento que você for se inscrever no município. Aí vai ser exigido o número de registro do IPTU, o número de inscrição do IPTU deste imóvel.
reunir preliminar com membros da casa para determinar a necessidade, conhecer as vantagens e os encargos da legalização da mesma. Por que isso? Se você cultua o seu sagrado em uma dependência da sua casa, em um quarto lá no fundo, no quintal, no imóvel da sua casa, para você e sua família, você não precisa da legalização, porque você não vai abrir o templo, as portas do templo para a comunidade. Mas se você vai abrir para a comunidade, você precisa estar legal, porque senão você pode sofrer penalidades e até fechar por falta de autorização de funcionamento que é expedido pelo município. Escolher o nome da casa religiosa e verificar se já não existe outra com o mesmo nome já registrado no registro civil de pessoa jurídica. O que é isso? Para que você não corra o risco de dar uma denominação, de dar um nome para a sua organização religiosa e no momento do registro se verificar que já existe uma outra organização com o mesmo nome. Então aí é preciso, porque senão esse processo vai voltar e vai ser mais trabalhoso, vai se perder tempo com isso. Expor no templo religioso ou terreiro o edital de convocação de Assembleia Geral para a constituição de associação e também a eleição da diretoria. É preciso que fique bem esclarecido. Você tem que expor esse edital de convocação para esta Assembleia. É necessário porque é peça integrante no momento do registro. Redação do Estatuto Social da Associação. Deve redigir esse estatuto, procurar um advogado que tenha conhecimento da organização religiosa ou um contador para que possa fazer a redação do estatuto de acordo com o Código Civil, para não correr o risco também, no momento do registro, ter algum impedimento. Promover o registro público da associação. É aquilo que nós já falamos, é pegar essa documentação, levar ao cartório para assim promover o registro. Dar entrada no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da associação. O que vem a ser isso? Você, como pessoa, você tem o seu CPF. Então, eu diria que o CNPJ é o CPF da pessoa jurídica, né? Então, esse CNPJ, assim como o CPF, é também fornecido pela Receita Federal. Mas para dar entrada é necessário que tenha o estatuto registrado. E aí vai acompanhando mais alguns documentos que o seu contador pode te informar direitinho. Licença do Corpo de Bombeiro. Aqui no estado de Goiás, quando você solicita essa licença lá no site, ele vai te fornecer a guia para pagamento. O que é que vai acontecer? Você não vai pagar essa guia. No mesmo site tem um campo aonde consta uma declaração de que é uma organização religiosa imune. Então você vai preencher essa declaração, vai juntar com essa guia de recolhimento, levar em um quartel mais próximo e dar entrada no pedido de imunidade, né? E aí será liberado e essa taxa não é paga. No estado de Goiás, é assim que funciona. Depois de registrado, deve-se buscar licenciamento nas prefeituras dos locais onde as casas se encontram. Olha aí,
Aí é onde entra aquela necessidade da legalidade do imóvel, porque nesse momento você vai precisar de apresentar o número de registro deste imóvel, tá? E se ele tiver irregular, vai ser rejeitado esse registro, né? Vai pedir para que se regularize, para que depois possa ser liberada a inscrição municipal. Nós falamos dos direitos, né? Agora também vamos falar dos deveres decorrentes da legalização. No momento que você legalizou o seu terreiro, a sua casa, o seu templo, você passa também a ter deveres. Toda decisão implica em responsabilidades. Quando lutamos por respeito, valorizamos nossas crenças e promovemos a igualdade, não é diferente. Uma casa religiosa que existe juridicamente passa a exercer novos direitos que até então não eram exigíveis, mas em virtude deles passam também a assumir novos deveres. Para que a instituição possa exercer os direitos destacados anteriormente, não pode deixar de cumprir as seguintes exigências: emitir mensalmente pelo contador da instituição a GFIP, que é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações da Previdência Social. Ah, mas a minha organização não tem funcionário, não tem ninguém registrado. Mesmo assim, deve ser informado a guia sem movimento. Caso não venha a ser informado, pode sofrer penalidade. Emitir anualmente pelo contador da instituição a RAS, que é regime de apuração simplificado, junto à Caixa Econômica, bem como a CND, que é certidão negativa de débito junto ao INSS e à Receita Federal. Ele só vai poder emitir essa certidão se tiver em dias com as obrigações sociais, tá? E aí é onde é informado a RAS. Aqui saiu RAS, mas é RAS, tá? Declarando anualmente o imposto de renda à pessoa jurídica. Apesar da isenção ou da imunidade, os templos estão sujeitos à cobrança de multa no caso de atraso na entrega das declarações. Então, mesmo que a organização religiosa ela se legalizou, mas ela passou durante um ano e não teve, naquele período ela não teve movimento, ela está obrigada a declarar. Não fica imune disso aí. Ela tem que apresentar essa declaração. Porque é através destas informações que o órgão público, que as entidades públicas têm as informações necessárias para que se veja quais são as movimentações contidas, né, de empregados, de valores, de recolhimento com a Previdência Social e assim sucessivamente, né? Realizar anualmente o balanço contábil. Para isso, toda organização religiosa precisa de um contador. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Afinal, eu sou contador. Além de sacerdote e ministro religioso que sou, também sou contador de profissão. Então, por isso que eu estou dizendo isso.
Então, toda organização constituída juridicamente, ela precisa de um contador. Tudo isso são gastos que a organização vai ter. Vai ter gasto sim. Se você não quiser ter gasto, aí é aquele caso que eu te falei. Você vai cultuar o seu sagrado lá na sua casa, num quarto, mas não abra ao público, não abra para a comunidade. Porque se abrir para a comunidade é organização religiosa. Aí precisa sim de legalização. Aí dentro das finanças, para você se organizar melhor, é necessário que você tenha todo ano um orçamento anual. E o que é o orçamento? O orçamento são as previsões das receitas recebidas e as previsões daquilo que você vai gastar durante o ano. Planejamento anual. O que significa isso? Você precisa planejar todas as suas atividades anuais. O que vai acontecer neste ano? Organização das festividades. Você tem que estar preparado para isso. Tudo isso tem que estar contido lá no orçamento para que você possa fazer um planejamento seguro. Fluxo de caixa, o que é isso? É eu saber o recurso que eu tenho disponível à disposição da organização para os manter, para a sua manutenção, que são muitas. Nós temos aí, eu estou falando assim em termos de Umbanda, nós temos aluguel, temos energia, água, né? E temos também os materiais ritualísticos, que não são poucos, que tem um gasto, velas, são gastos que temos aí todos os meses. E nós temos que ter uma previsão de recurso para isso. Nós temos que ter o recurso para manter a organização religiosa. Então, por isso que eu falo, antes de se organizar para abrir o templo, veja, observem se vai ter condição da sua manutenção. Porque nós estamos no mundo material, e no mundo material, nós necessitamos de recursos financeiros para manter, seja a nossa vida particular, como a vida da organização, ela precisa ser mantida, e para manter, precisa de recursos. Ah, mas a Umbanda é amor e caridade. Amor e caridade quem faz é o plano espiritual, são as entidades. As entidades, para elas trabalharem, elas precisam que você se disponibilize para elas. E se você vai disponibilizar um atendimento ao público, e essas entidades vão trabalhar com o público, você tem que ter a condição necessária para manter essa organização religiosa. Então não adianta. Se você vai se constituir legalmente, observe essas coisas. Tudo isso. Doações e contribuições são fontes de renda. As organizações religiosas têm que buscar uma fonte de renda. O espiritual não vai trazer isso. Você tem que correr atrás. Se você é um dirigente espiritual de uma organização religiosa, você precisa correr atrás. Não vai esperar que a espiritualidade não vai lhe mandar dinheiro para você pagar suas contas. Então, doações e contribuições são fontes de renda, né? Agora, eu posso receber a doação, eu já falei sobre isso lá atrás. Eu posso receber a doação, dar o recibo, mas ser bem claro que esse recibo não é dedutível no imposto de renda. As organizações religiosas, por serem imunes, elas não podem transferir para as pessoas que dão contribuição esse recibo de direito de abatimento, porque não é dedutível.
As organizações têm um outro tipo de benefício, que são os benefícios tributários. Quais são esses benefícios? Você, ao comprar sua vela, você, ao comprar produtos para a sua organização religiosa, peça ao fornecedor que abata os tributos que estão embutidos no preço daquele produto. Procure o seu contador para que ele te informe o código estadual aonde consta a fundamentação legal para isso, tá? Então, isso é contado como doação. Por isso que a organização religiosa, o recibo dela não dá direito a abatimento no imposto de renda, porque ela já recebe benefícios tributários. Então, se você compra vela e outros objetos, outros materiais, procure saber do seu contador esse benefício. Onde está? No Código Tributário Estadual, essa legalidade. Mas você pode, porque você é imune, e a imunidade lhe dá direito a isso, tá? Captação financeira. Você, através dos seus rendimentos, você pode fazer captação financeira para a sua organização religiosa. Temos aí uma infinidade de condições de buscar uma captação financeira através de venda de lanches, através de rifas, através de bingos, através de festividades, né? São várias maneiras que temos para buscar capacitação financeira para a organização religiosa. Aí tem que cair no campo e buscar, porque a espiritualidade não vai lhe trazer isso. Bem, eu quero a gratidão a todos por essa oportunidade de passar um pouco do conhecimento que temos, né? Eu me coloco à disposição de todos aqueles que desejarem maiores informações. Nos procure no Instituto Cultural Caminheiros de Aruanda, que fica na rua São João del Rei, quadra 111, lote 15, setor leste universitário. Estamos, ou então pelos telefones que estão aí no seu vídeo, né? Que é o 982 14 46 87 ou 39 23 46 84 62. E o e-mail para qualquer consulta está aí. Estou à disposição de todos para qualquer esclarecimento. Portanto, mais uma vez, a minha gratidão e fiquem à vontade, nos consulte. Estamos aqui para ajudá-los nessa empreitada que é a legalização da sua casa religiosa. Então vocês podem contar comigo, né? E fiquem à vontade para perguntar. Mas antes, porém, eu quero pedir a cada um: se inscreva no nosso canal e participe mais das nossas publicações. O nosso canal é Vem Pra Umbanda. Se inscreva, ative o sininho e vamos conhecer junto a Umbanda e outros assuntos. Gratidão a todos.